Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos da história e hoje o Tempo de História ele vai conversar, vai falar um pouquinho sobre o Iluminismo. Agora tratando um pouquinho dos filósofos iluministas e suas ideias, suas teorias. É claro, se o iluminismo durou um século, 100 anos, isso significa que houve vários pensadores iluministas. Mas aqui cabe destacar alguns principais e a gente pensar um pouquinho naquilo que eles defenderam. Por exemplo, Denis Diderot e Jean d'Alembert, dois filósofos que foram responsáveis por organizar a enciclopédia. O que seria a enciclopédia? Muitos de vocês já devem ter utilizado ou já ouviram falar no Wikipédia. Wikipédia é uma enciclopédia virtual, onde você digita um conceito, como por exemplo antigo regime, e ela te traz um artigo com várias características, várias informações do antigo regime. A enciclopédia foi o início desse tipo de pensamento, de você reunir em livros vários conceitos que eram explicados. Como se fosse um dicionário, só que o dicionário ele explica o significado de palavras. A enciclopédia ela pode reunir expressões. Agora, qual era o objetivo da enciclopédia? Diderot e d'Alembert convidaram outros pensadores para escrever sobre determinados princípios iluministas, e a ideia seria divulgar esses princípios iluministas. Mas aqui a gente pode se perguntar o seguinte: como que esses princípios iluministas eles foram divulgados se a maioria das pessoas no antigo regime ainda eram analfabetas? Alguns historiadores defendem uma categoria dos chamados leitores de ouvido, ou seja, pessoas que não sabiam nem ler nem escrever, mas ouviam outras pessoas lerem para eles. Então a gente pode pensar no seguinte cenário: se na França, por exemplo, muitos eram analfabetos, mas em lugares de socialização, como por exemplo tabernas e bares, uma única pessoa saberia ler, ela poderia ler esses livros, esses escritos dos pensadores iluministas e uma quantidade maior de pessoas iria ter acesso a esse conhecimento. Conhecimento esse que motiva as pessoas a colocarem essas ideias em prática e fazem revoluções. Cabe então destacar que o movimento iluminista ele ainda não é uma revolução. Ele é a base ideológica, a base teórica das revoluções posteriores, mas a gente não pode chamar o iluminismo de revolução. Outro pensador iluminista importante foi René Descartes. Ele escreve várias obras, entre elas o Discurso do Método, onde aparece o método cartesiano, aonde ele observa e estuda a natureza. E é dele a frase: penso, logo existo. E cabe a gente pensar a importância dessa frase, o que Descartes quis dizer com ela. É claro, cabe várias interpretações, mas se a gente for pensar na importância do racionalismo para os pensadores iluministas, a gente pode entender que Descartes atribui a importância da existência de nós seres humanos ao pensamento. E abrindo um parênteses aqui, vamos trabalhar com um exemplo simples. O raciocínio nos separa dos outros animais. Muitas vezes a gente esquece que a gente faz parte do reino animal. Somos animais racionais. Então, digamos, hipoteticamente, se uma pessoa sofre um acidente e tem morte cerebral, os médicos dizem que ela está em estado vegetativo, ou seja, ela é comparada com um vegetal, com uma planta, ela não pensa. E muitas vezes ela pode ser mantida viva com a ajuda de aparelhos, até se, no caso, ela for doadora de órgãos, para dar tempo de fazer todo o procedimento. Mas, para a maioria das pessoas, uma pessoa com morte cerebral, ela praticamente é considerada uma pessoa morta. Então, pensando nesse tipo de exemplo, a gente consegue entender a importância do raciocínio. E para Descartes, já que a gente é dotado da capacidade de pensar, de raciocinar, isso dá sentido à nossa existência. Penso, logo existo. Outro pensador importante foi Isaac Newton, considerado o fundador da física mecânica, e é dele a lei da gravidade ou lei da gravitação universal. Como Isaac Newton chega à lei da gravidade? Obviamente, com muito estudo, observação, experimentação. Ele estava sentado embaixo, descansando debaixo de uma macieira, uma maçã cai sobre a cabeça dele e ele entende que existe uma lei universal, ou seja, que em qualquer parte do nosso planeta essa lei atua, que atrai os corpos para a Terra.
Outro pensador importante do Iluminismo foi John Locke, que escreveu várias obras, entre elas o segundo Tratado do Governo Civil e o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Essas duas obras, onde ele pensa sobre a importância da organização de uma sociedade civil, de certa forma indo contra uma monarquia absolutista, aonde uma sociedade deve ser organizada e as pessoas devem eleger o seu representante e também ter o poder de destituí-lo, e o ensaio sobre o entendimento humano buscando a importância do raciocínio. Outro pensador iluminista foi o Barão de Montesquieu. Montesquieu, ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Esse nome Espírito das Leis a gente deve entender no sentido da essência das leis, aquilo que é importante das leis. E nesse livro ele defende a teoria da separação dos três poderes. Montesquieu entende que o ser humano ele pode ter uma tendência natural de abusar do poder. Vocês já devem ter ouvido naquela expressão. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Então, para evitar essa tendência natural de abuso do poder, os poderes que antes ficavam nas mãos de uma única pessoa, do monarca absolutista, deveria ser dividido em três partes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder legislativo seria o poder que faria as leis e que é formado pelos políticos que são eleitos pela população e que, teoricamente, deve fazer leis que beneficiem essa população. O poder executivo é o poder que coloca as leis em prática, que executa as leis que foram feitas pelo poder legislativo. E o poder judiciário, formado pelos juízes e tribunais, que seria responsável de julgar cada caso de acordo com as leis que foram feitas pelo poder legislativo. Outro filósofo importante é Voltaire, que escreveu, entre outras obras, Cartas Inglesas. Nesse livro, em outras obras, Voltaire defende a liberdade de expressão. É de Voltaire uma frase que fala mais ou menos assim: não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito em dizê-lo. Bem, o que Voltaire poderia estar defendendo ao afirmar uma expressão como essa? Voltaire, nessa frase, defende a liberdade de expressão e a gente pode ter uma interpretação livre de que a gente não precisa concordar em absolutamente tudo, mas todas as pessoas têm direito de se expressar, de dar opinião. E também a gente deve entender a importância das diversas visões, das diversas opiniões e respeitar as opiniões alheias e entender também que a diversidade de opiniões pode nos levar a um terceiro pensamento, que não é nem o meu, nem o seu, mas uma mistura de ambos e que pode reunir ideias boas de ambos os lados. Outro pensador importante foi Jean-Jacques Rousseau. Entre outras obras, Rousseau escreveu O Contrato Social e ele é considerado o pai da democracia moderna. Por que pai da democracia moderna? Rousseau ele não inaugurou a democracia. Se a gente for pensar desde a Idade Antiga, desde a Grécia Antiga, a democracia já existia. Porém, Rousseau ele traz de volta a democracia, adaptando para a sua temporalidade. Lembrando que democracia é uma palavra que reúne duas ideias: demo, povo, cracia, governo. Então, seria um governo onde o povo atua, escolhendo seus representantes, principalmente através das eleições. No contrato social, o contrato social seria justamente esse processo de escolha de um representante, onde os indivíduos abrem mão de se representar a si próprios e concedem esse direito a um representante que teria o dever de conduzir toda essa situação em benefício da maioria. Se esse representante não cumprisse com o seu dever de zelar pela maioria, ele seria destituído por essa mesma maioria. E um outro pensador importante é Adam Smith, ou Adam Smith, que escreveu, entre outras obras, uma obra chamada Uma Investigação da Natureza e das Causas da Riqueza das Nações, que, resumidamente, geralmente essa obra é chamada de Riqueza das Nações. Dentre outras coisas, nessa obra, Adam Smith investiga qual é a causa que leva uma nação a ser rica. E nessa obra, contrariando os fisiocratas que acreditavam que a riqueza vinha da terra, Adam Smith ele chama atenção, ele defende a ideia de que a riqueza vem do trabalho. Adam Smith também é um grande defensor do chamado liberalismo.
O liberalismo ele pode ser pensado tanto no liberalismo político quanto no liberalismo econômico. E pensando no liberalismo econômico, a gente tem aquela frase francesa que diz mais ou menos assim, perdoem que eu não sou expert em francês, mas o liberalismo ele tem um lema de François Quénard que diz: deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si próprio, laisse faire, laisse passer, le monde va de lui-même. E essa frase, ela simboliza o livre comércio. Para os liberais, não precisaria ter um monarca absolutista ditando as regras da economia. A economia funcionaria por ela própria, principalmente sendo regida por uma mão invisível. E essa mão invisível, entre outros fatores, poderia funcionar através da lei da oferta e da procura. O que a lei da oferta e da procura estabeleceria? Se você tem poucos produtos e muitos compradores, o preço tende a subir, porque você tem muitas pessoas interessadas em comprar aquele produto e o comerciante pode aumentar o preço porque ele sabe que ele vai continuar vendendo, ele tem as vendas garantidas. Agora, se existe um cenário oposto, onde existem muitos produtos e poucos compradores, poucas pessoas interessadas em comprar, os comerciantes geralmente fazem as promoções, as ofertas, abaixam o preço para atrair os consumidores. Então, se você tem muitos produtos e poucos compradores, o preço tende a cair. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!